finalmente aqui estamos nós a fazer o teste de frio ao nosso novo equipamento, que é o Andes V3, como vocês viram no último vídeo. Posso-vos dizer que estão 4 graus, são 10 da manhã, eu estive à espera um bocadinho, que é para ver se isto aquecia mais, mas não me parece que vai aquecer muito mais. É quase Natal. Este vídeo está a ser gravado no dia 14 de dezembro e há um mês atrás estava na cirurgia. Neste momento, ao fim de um mês, estou a conseguir me sentar em cima da moto e está a saber-me pela vida estar aqui em cima. Está frio, epá, não quero saber. Esta vontade é superior ao frio. O frio é psicológico, malta. Quando um gajo está anestesiado, não sente dor. Portanto, se estiver anestesiado, também não vou sentir frio. Logo é tudo psicológico, não é? O frio está lá, nós é que não o estamos a sentir. Portanto, nós é que mandamos no nosso cérebro e nós é que temos a capacidade de dizer se queremos ter frio ou não. E eu neste momento não quero ter frio. Eu neste momento quero ir andar de moto, quero ir aproveitar. Foi um mês de sofrimento, um mês de sacrifício. Estou, pá, melhor. Não estou a 100%, devo estar aí que a uns 80%, mas a vontade era muita e eu tinha que deixar aqui este marco de um mês de recuperação e tinha que partilhar também a minha opinião relativamente ao equipamento. Obviamente que vocês não sabem quando é que eu gravo os vídeos, mas posso-vos dizer, o vídeo do equipamento foi gravado em setembro. Eu fiz anos no fim de agosto e fui comprar o equipamento com a prenda de anos. Olha, neste momento estou aqui a 90 km/h. Posso-vos dizer que tenho frio na cara, na boca. Não trouxe a balaclava, porque como vinha a gravar, para se ouvir melhor, não queria estar aqui com a boca cheia de trapos. E então arrisquei a vir só com aquele lencinho, mas está frio, estou com a cara assim e o nariz um bocadinho congelado, nada especial, aguenta-se, é suportável. Mas de resto, as mãos estão um bocadinho de nada frias, mas é suportável. As luvas são muito grossas a nível de sensibilidade. Tenho alguma, mas não tenho aquela sensibilidade a que estamos habituados quando temos umas luvas mais finas. Mas também está muito frio, hein? Está mesmo muito frio, malta. A nível de casaco e de pernas, não sinto frio nenhum, sinto nos pés, porque as sapatilhas, apesar de serem waterproof, não são cold proof, ou seja, são frias, são umas sapatilhas que dá para andar o ano inteiro, têm a proteção que têm a ter, mas não têm a parte térmica que existem depois as outras mais grossas, que um gajo não tem frio nenhum. Será um próximo investimento um dia mais tarde. Não para já, mas mais para a frente logo se vê. Existem também outras técnicas que nós podemos utilizar para nos protegermos do frio. O amigo Hugo, ou seja, o Glimmer, eu vou deixar aí o link do canal dele e vou deixar aí no cantinho também o vídeo que ele fez relativamente a este assunto da proteção térmica. Deixou grandes dicas. A ir de encontro ao vídeo que ele fez, deixo também aqui as minhas dicas que eu utilizo para me proteger do frio. Então é assim, antes de ter este equipamento do Andes V3, eu utilizava calças térmicas da Decathlon, aquelas calças de ski, custam 15 euros, mais coisa menos coisa, e utilizava também o térmico polar por dentro, ou seja, a minha vestimenta nestes dias mais frios era uma t-shirt, um térmico, uma sweatshirt, o forro térmico do casaco, o casaco, e depois ainda utilizava um poncho da Decathlon, daqueles de ir à pesca. Aquilo é bué largueirão, só que era fixe para mim porque dava para meter a mochila, utilizava aquela proteção de plástico, não plástico, por cima da mochila, por cima do casaco, não apanhava chuva, cortava do frio. Isto porque a técnica da gente andar ao frio é utilizar a técnica da cebola. O que é a técnica da cebola?
A técnica da cebola é nada mais nada menos do que várias camadas. Se nós tivermos várias camadas, o frio passa à primeira camada, passa à segunda, passa à terceira, dificilmente passa à quarta e por aí fora. É mais difícil de chegar até nós, até ao corpo, e assim conseguimos manter a nossa temperatura corporal. Outro problema que nós também temos quando estamos a andar de moto não é só manter a temperatura corporal, é a transpiração. Quando nós transpiramos, ficamos frios, ou seja, ficamos molhados, não é? E essa transpiração transforma-se em água, ou é água, não é? E nós, ao estarmos molhados, com o frio, congelamos. Portanto, muita proteção térmica às vezes também pode ser um bocado mau. De qualquer das formas, para viagens grandes, obviamente, temos que nos salvaguardar de alguma forma. Outra das técnicas que eu ouvi falar, mas ainda não testei, principalmente na parte dos pés, é utilizar folha de alumínio, ou seja, calçamos as meias, colocamos folha de alumínio à volta das meias e calçamos as sapatilhas ou as botas de proteção. E dessa forma nós estamos protegidos contra o frio, porque o frio, para passar a parte do alumínio, é mais difícil e é mais morosa, demora mais. Por algum motivo, os bombeiros utilizam aquelas folhas de alumínio quando a gente temos frio. Não sei se alguma vez, espero que não, mas se alguma vez foram de ambulância para algum lado e estava frio, eles colocam uma folha bem fininha de alumínio, aquilo é um papel especial, por cima, e a partir desse momento a vossa temperatura corporal mantém-se e não têm tanto frio. Portanto, acredito que esta técnica faça todo o sentido e que resulte bastante bem. Uma vez que a técnica da cebola se aplica basicamente a tudo, nas luvas podemos fazer exatamente a mesma coisa. Na Decathlon tem umas luvas que custam tipo 3€, são super fininhas, mas são quentes. Eu não sei se aquilo é malha, se que é, mas colocamos essas luvas fininhas, colocamos as luvas normais e, se quiserem, também podem colocar umas luvas de látex ou nitrilo, e dessa forma, na parte de fora, têm que comprar as mais largas. Dessa forma ficam protegidos contra a chuva e contra o frio também. Eu tenho as Alpine Stars, as 365, foram as primeiras luvas que eu comprei para frio, que não são grande coisa. Só que eu pensei, ok, são 3 luvas num par só. E ao preço que era, pensava que me ia compensar. Como é que essas luvas funcionam? Tem as luvas quentes, interiores, ou seja, essas tais fininhas, iguais às da Decathlon, só que são de marca da Alpine Stars, e aí pagamos a marca. Tem a luva normal, de couro, e depois, aqui na parte de cima, no punho, sai uma proteção tipo Gore-Tex. Eu acredito que seja uma espécie de tecido semelhante que vos vai proteger da chuva. Ou seja, lá está a parte das camadas. 3 camadas e as vossas mãos supostamente ficavam mais quentinhas. Estas, aqui as Oxford, são mais quentinhas do que estas que eu estou a dizer da Alpine Stars. Apesar de eu continuar a ter essas luvas e as utilizar na mesma, estas aqui para os dias mais frios, como está hoje, que estão 5 graus, 5 ou 6 graus, estas estão-me a manter as mãos quentes durante mais tempo. Já andei a velocidades mais altas, estou tranquilo, não estou assim com grandes frios nas mãos nem nada. Sente-se, obviamente, a mão um bocadinho mais fresca que o habitual, não estamos como se estivéssemos em casa, mas está-se bem. É suportável, o frio é suportável com estas luvas, e isso é bom. A nível de calças, eu ando numa moto naked, como vocês sabem, e a Hornet não tem proteção aerodinâmica nenhuma, não aquece assim tanto. Se fosse a NT 1100 aquecia as pernas e estava-se bem, estava tranquilo, mas esta não. Estou a levar com o frio todo aqui, com o vento nas pernas, não sinto nada de fresco, nada. Estou tranquilíssimo, aliás, neste momento até sinto que estou a transpirar um bocadinho porque o sol abriu e a temperatura também acredito que esteja a subir um bocadinho. Se não está, pode ser o psicológico e de estarmos a levar aqui com o sol, por isso está bom. O capacete, o segredo de andarmos frescos no verão é utilizarmos também aquele lencinho que eu vos estava a dizer, e no inverno, para andarmos quentinhos, é utilizar a balaclava. Atenção a uma coisa, que é o vosso capacete, com a utilização, as espumas começam a ficar mais folgadas. E então, o que é que eu aconselho? Façam a higienização do vosso capacete. Eu meto as esponjas do meu na máquina de lavar, no programa delicado, aquilo lava,
depois meto a secar e a partir do momento em que eu as monto no capacete de novo, é como se o meu capacete fosse 0 km, ou seja, fica-me justo, fica muito bom. E assim evita também entrar muito mais frio por baixo e pelas laterais. E com a balaclava vocês ainda ficam mais apertados. Essa parte pode ser um bocado problemática para a malta que tem o capacete um bocadinho apertado, como o meu é justo. O Shoei veste um bocadinho justo. E então, pá, pode-vos começar a doer um bocadinho a cabeça. É questão de hábito, ou então, se utilizam o vosso capacete um bocadinho mais folgado, vai ficar no ponto certo. Eu utilizo a balaclava da Alpinestars, aquele passa-montanhas, e tenho também as da Decathlon. Tanto uma como a outra funciona bem. As da Alpinestars, a única diferença que tem é que faz proteção de peito, não fica só pelo pescoço, vem até aqui ao peito. O que é fixe, e assim já estamos mais protegidos. Eu tinha umas saudades disto, malta. Vocês não têm noção. É comovente um gajo não andar de moto durante o mês e quando pega na moto, pá, sinto que não estou capaz de andar aí feito parvo a acelerar, mas só o facto de estar sentado em cima da moto, estar assim, epá, é fabuloso, consegue ser relaxante, consegue ser terapêutico e eu estava a precisar mesmo disto. Estava mesmo a precisar disto. E é assim, malta. Com esta parte me despeço. Apliquem a técnica da cebola, porque vai-vos fazer sentir mais quentinhos. E não se esqueçam também de ver o vídeo da proteção da viseira, porque no tempo de chuva é essencial nós termos uma boa visão. Obrigatório, basicamente, ter pinlock e ter a viseira selada. A partir do momento em que a água bate, escorre e vocês não têm chatices nenhumas. E epá, é tudo segurança. Para mim, isso é tudo motivos de segurança. E epá, são coisas obrigatórias. Não consigo andar sem. E agora vou dar um giro, dar uma voltinha. Vou curtir porque eu estava a ressacar, como vocês devem calcular. Quem anda de moto sabe o quanto custa não podermos andar durante algum tempo. E então ver a malta toda a andar de moto, ver a malta toda a curtir, mesmo com o frio, e eu ter que ficar dentro do carro a olhar, epá, é muito complicado. Mas felizmente já estou a andar aos poucos. Vamos ver se eu não pioro a partir daqui, mas eu acredito que não. E epá, malta, conselho do dia, ou a frase do dia é: não tenho nada por garantido. Eu estava a andar de moto todos os dias e de repente tive que ficar um mês parado e pensei, epá, esta cirurgia dizem que é uma cena simples, se calhar um gajo com uma semana de repouso está na boa. Tretas. Eu dei as coisas por garantidas e depois a desilusão é maior. E nós só temos a desilusão devido à expectativa. Criei uma expectativa que não vou conseguir cumprir, ou que não consegui cumprir naquela altura. E então, pá, fiquei desiludido. E esse negativismo é pior para nós do que outra coisa qualquer. Mais valia não ter criado expectativas nenhumas e era logo que se via. Mas pronto. Por isso, o pensamento vai ser não criar expectativas, ou evitar criar expectativas, para conseguir não ter qualquer tipo de desilusão, porque nós só nos desiludimos com as expectativas que criamos e com aquilo que esperamos que alguém faça ou que aconteça. Portanto, esta é a dica do dia. Espero que estas dicas vos tenham ajudado de alguma forma, malta. Se gostaram, deixem o tal like, partilhem com os vossos colegas e amigos motares que andam de moto e que precisam de algum tipo de conhecimento e ajuda para combaterem o frio. E deixem um comentário como é que vocês se protegem relativamente ao frio. Se estas dicas vos acrescentaram alguma coisa, se já sabiam tudo, se têm outro tipo de conhecimentos que eu não tenho, deixem aí nos comentários, malta. Grande abraço, até o próximo vídeo.